Oi pessoal, hoje nós vamos aprender a medir a distância de um determinado objeto sem precisar caminhar até ele. É um objeto bem simples de se fazer, usando materiais fáceis de encontrar e inclusive se assemelha à forma como os cientistas medem a distância da Terra e as estrelas. Os materiais utilizados são basicamente bem fáceis de se conseguir, basicamente 3, 4 madeiras e pitões, além de uma fita métrica. Bom, basicamente temos aqui as 4 madeiras, onde teremos 2 furos em cada ponta de cada madeira, onde a medida tem que ser precisamente exata, entre 1 metro ou aproximadamente, sendo que calculamos a diagonal para que as duas diagonais estejam certas, formando assim um determinado quadrado perfeito. Essa madeira aqui, como podemos perceber, é um pouco maior, porque utilizaremos, nosso querido amigo Ariel vai explicar essa parte, além de os pitões devem estar devidamente alinhados cada um para que podemos observar entre eles. A gente vai precisar também de um pedacinho de madeira e de um pitão. Esse daqui ele já está cortado, porque a gente vai ter que fazer uma medida em que esse pitão, nessa madeira, fique na mesma altura dos outros, depois que a gente rosquear tudo e encaixar. Depois de colocar com a cola, depois a gente vê que ele já está num quadrado perfeito, beleza? Isso daqui vai servir para a gente levar ele para um lado e para o outro. A gente vai já mostrar para que isso aqui vai servir, mas isso aqui é fundamental, não esqueçam de fazer isso aqui. A fita métrica a gente vai precisar para colocar bem aqui. Você pode cortar, acho que sobrar, mas onde é que a gente vai colocar ela? Bem aqui, a gente fez um furo nos 4 cantos do instrumento. E a fita métrica, você tem que colocar ela bem nessa parte aqui do meio, você pode deixar ela bem aqui no meio, beleza? E aquele instrumento lá que a gente fez aqui, a gente vai deslizar até aqui. Se você quiser, é muito interessante fazer uma linha aqui, com uma cor em contraste, para você poder observar quantos centímetros vai precisar. No cálculo você vai entender melhor para que vai servir isso daqui. E agora, com o nosso instrumento pronto, chegou a hora de ver se ele realmente funciona. Basta colocá-lo numa superfície plana, contanto que ele fique um pouco estável, não importa se ele ficar um pouco torto, contanto que você consiga movê-lo para direcionar certinho, ele estando certamente estável. Agora a gente vai medir a distância entre esse banco aqui e o nosso instrumento de medição. Com os pistões da direita supostamente direcionados e alinhados, utilizaremos o da esquerda com o toquinho e o pistão alinharemos junto com o da ponta para que fique supostamente alinhado com o banco. Alinhado, o resultado foi 6. Bom, então agora nós vamos entender a parte matemática de como funciona o nosso instrumento. A gente pode ver que da forma que ele foi construído, se foi feito um quadrado perfeito, onde os 4 lados têm a mesma medida, que nesse caso do nosso são 94 centímetros, só que um desses lados ele é maior. E por que esse instrumento é construído dessa forma? Para que propositalmente ele forme triângulos semelhantes. Como a gente vê, esse triângulo aqui ele é como se fosse irmão desse, ou seja, eles são múltiplos um do outro, por isso que se tornam triângulos semelhantes. No trabalho, consistia que a gente olhasse por um ângulo, por uma ótica, do pitão até outro, até conseguir localizar uma coisa que queríamos medir. E chamamos essa distância do final do nosso instrumento até aquele determinado local de X. Então, por conta disso, por conta que nosso instrumento consegue observar através de óticas diferentes, triângulos semelhantes, é possível a gente conseguir achar essa distância aproximada do local que a gente quer. Então, a gente olhando por essa ótica, a gente consegue fazer essa linha aqui, e olhando por essa outra ótica, pelo outro pitão, que é pela fita métrica, a gente consegue ter essa visão que forma os triângulos. Então, aqui, quando a gente olhou por a fita métrica, medida com o nosso periférico do instrumento, deu 6 centímetros. Então, aqui a gente aplica o cálculo, que é feito no conteúdo de semelhança de triângulos, que a gente vai observar um ângulo e vai olhar para onde esse ângulo está apontando. Então, no cálculo a gente escolhe o ângulo que a gente vai observar, e nesse cálculo eu vou escolher esse ângulo. Eu vou escolher esse ângulo e esse ângulo está apontado para 94 centímetros. Então a gente vai basicamente montar uma regra de 3. Vamos aqui anotar 94 centímetros. E vamos olhar para o outro triângulo referencial. Eu comecei com um triângulo menor, então eu tenho que olhar para o ângulo do triângulo maior e ver para onde é que ele está apontado. Ele está apontado para o X. Então a gente vai montando aqui a regra de 3. Agora a gente escolhe outro ângulo para continuar nosso cálculo, que no caso eu vou escolher esse ângulo. Lembrando de sempre começar pelo triângulo referencial. Como eu comecei pelo menor, eu vou observar novamente pelo menor. Então, o ângulo do triângulo menor está apontado para 6. Então, vamos continuar
a nossa regra. E voltamos a olhar para o triângulo maior, que está apontado também para 94. Está montada a regra de 3 e agora vai se desenvolver o resto do cálculo. O que nos possibilita fazermos o cálculo é que esses triângulos são semelhantes, o que implica dizer que eles são proporcionais. Ou seja, vamos supor que nesse triângulo menor, esse lado mede 5, então esse daqui vai medir 10. Eles são proporcionais. E também os ângulos deles são o mesmo. Se aqui for um valor, aqui também vai ser o mesmo valor. Se aqui for outro valor, aqui vai ser o mesmo valor desse daqui. Agora, basta fazer a regra de 3 simples e alguns outros cálculos que são bem básicos. 6 vezes x é igual a 6x, que vai dar igual a 94 vezes 94, que é igual a 8.836. X vai ser igual a 8.836 dividido por 6, e x vai ser igual a 1.472, uns quebrados. Pegando esse valor aqui e dividindo por 100, a gente consegue colocar ele em metros, porque aqui está em centímetros. É só puxar 2 vírgulas para cá e nós temos esse valor aqui. Esse é o valor desse x. Agora, só para nível de comparação, para a gente saber se nosso objeto realmente é preciso, vamos medir a real distância entre os dois bancos usando a fita métrica. Agora realizaremos a subtração. Eu já vou colocar a distância real e a distância calculada, que vai dar cerca de 0,78. Agora teremos que dividir sobre o 15,5 para realizar a porcentagem. Agora multiplicaremos vezes 100 para descobrir a porcentagem real. Cerca de 5% aproximado. Então, o nosso medidor de distância, ele tem em média 5% de erro. É claro que daria para ter sido um pouquinho mais preciso, talvez se ele tivesse realmente as medidas de 1 metro, já que o nosso era um pouquinho menor, e também se ele tivesse um pouquinho mais nivelado, se as madeiras não fossem tão tortas. E esse foi o nosso trabalho sobre semelhança de triângulo. Espero que vocês possam ter entendido um pouco mais do conteúdo e tenham gostado do nosso instrumento. Quem quer dinheiro tem que começar tudo do início, né?